Momento de Paz. Programa esse que tem a responsabilidade de levar até você a doce, preciosa, inerrante, infalível Palavra de Deus. Palavra digna de toda aceitação. Na direção e apresentação, Evangelista Francinaldo e família. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Soberano Deus, eterno Pai, Deus justo e fiel. Muito obrigado, Senhor amado, por mais uma vez estarmos aqui, Pai Santo, para cumprirmos o Teu ídolo, ó Pai. Deus maravilhoso, Deus fiel, eu te peço em favor da vida de cada ouvinte, ó Pai. Te peço em favor da vida de cada sócio e patrocinador deste programa. Deus, eu te apresento a vida do nosso querido irmão Belsan, da sua família, também do nosso querido Denis Campos, ó Pai, que sempre tem nos ajudado aqui nesse trabalho. Deus maravilhoso, Deus fiel, recompensa os teus servos, ó Pai, com bênçãos do céu. Deus maravilhoso e querido, ouve do céu, Pai Santo, a nossa oração. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, amados irmãos, mais uma segunda-feira. Estamos aqui para levarmos até você a doce e preciosa Palavra de Deus, genuína, inerrante e infalível, exatamente da forma que ela é. É assim que nós transmitimos a Palavra de Deus para o seu coração. Mais uma vez hoje aqui com a presença do nosso querido irmão Belsan Andrade, nosso professor também de Escola Bíblica no Tempo Central, também o nosso querido Denis Campos nos dando aqui o seu apoio técnico. Hoje, como já havíamos falado semana passada e também a pedido de alguns irmãos, o nosso querido irmão Belsan estará refazendo aqui o programa da segunda-feira retrasada, né? Que em virtude de alguns problemas de manutenção em horário indevido aqui na emissora, tornou-se inviável, assim, tornou-se inaudível para os irmãos que estavam ouvindo por intermédio do rádio acompanhar a nossa programação. Sendo assim, nosso querido irmão Belsan gentilmente se propôs a hoje refazer a primeira parte desse estudo que ele gentilmente tem preparado aqui para nós. E sugestão de tema, nós estamos abertos a sugestões. O próximo será as evidências da existência de Cristo, não é isso, irmão Belsan? Nós estaremos aqui também, daqui a se hoje a 15 ou a 21 dias, quando ficar mais tranquilo com o nosso querido irmão, ele estará aqui para também nos trazer sobre esse tema que já foi um pedido dos nossos ouvintes, né? Vamos ouvir o primeiro louvor desta noite, na voz de Isaías Saad, Amor de Deus. Eu já ofereço para todos que já estão sintonizados no programa. Meu querido irmão Anchieta não perde um programa. Deus abençoe grandemente a sua vida, irmão Anchieta, a vida de toda a sua família. Irmã Fátima, irmão Francinaldo também já estão sintonizados. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Também irmão Davi, irmão Rebeca, todos os irmãos aí que já estão na audiência. Meu querido irmão Gino Alves também, Davi Soares, todos os irmãos aí que já estão ligados através da nossa live no Facebook. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E é para vocês que eu ofereço que vocês venham meditar na letra deste belíssimo louvor. Na voz de Isaías Saad,
ousado amor de Deus.
rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. João, capítulo 12, versículo 48. Graças a Deus, amados irmãos, por este belíssimo louvor. Gostaria de abraçar também nossos irmãos aqui que já estão chegando também na nossa live. Que Deus venha abençoar cada um com ricas bênçãos. Meu querido irmão Adão Rufino, eu encontrei com ele hoje no centro da cidade, disse que estaria na audiência. Deus abençoe a sua vida, irmão Adão, juntamente com toda a sua família. Meus amados irmãos, como sempre, quando o nosso querido irmão Belsan está aqui, a gente deixa o maior período para a ministração da palavra de Deus. Eu gostaria de já proceder com a leitura oficial desta noite. Leitura esta também pertinente ao tema. Gostaria de convidar a você que possuir um exemplar da Bíblia Sagrada em sua casa, que quiser acompanhar a leitura juntamente conosco. A leitura que será feita está contida no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16. Faremos menção a partir do verso de número 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. Assim nos diz a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareias de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Até aqui, queridos irmãos, vamos orar agradecendo ao eterno e maravilhoso Deus pela porção lida da sua palavra. Deus maravilhoso, Deus fiel, muito obrigado, Deus amado, por a tua palavra, ó Pai, que é a profecia que nos foi enviada por ti. Deus maravilhoso e fiel, abra o entendimento, ó Pai, dos nossos ouvintes, para que possam compreender a tua palavra. É assim que nós te oramos, ó Pai, e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Na voz de Marcos Antônio Galileu. História
sensação da fé deste homem que viveu na Galileia e se chamou Jesus de Nazaré. Na Judéia iniciou seu ministério, espalhando a semente do perdão, para derramar em nós o refrigério da sua maravilhosa salvação. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus, por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus, por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, Galileu, ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, Galileu, ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus. Disse-lhe Jesus: Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. João capítulo 10, versículo 9. Chegou o momento todo especial para nós ouvirmos a Palavra de Deus. Momento para meditar sobre a santa palavra que vida dá. Palavra digna de toda aceitação. Mostrar o amor sem par, não nos deixa confundir, mas se revela. Boa noite a todos. Quero saudar a todos os irmãos e irmãs que nos escutam agora e aos amigos e amigas com a gloriosa paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente partilhando com os irmãos esses ensinamentos, esses estudos sobre alguns temas importantes da Bíblia. E agora nós estamos partilhando a igreja primitiva. Como já foi dito anteriormente, em outras ocasiões, em outros ensinamentos, a gente quer lembrar que nós não estamos aqui para dar um estudo aprofundado teológico dos acontecimentos, mas um estudo de irmãos que querem se aprofundar no assunto, querem conhecer o assunto e querem passar para os demais aquilo que foi aprendido, de uma forma didática, de uma forma simples, para que todos aprendam, para que todos entendam os ensinamentos. Então, como foi dito, nós vamos rever a parte de Pedro e o início da igreja primitiva em Jerusalém. Para isso nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é considerado o início da igreja primitiva. Nós podemos dizer que a igreja começou quando Jesus nasceu. E aí começou a história do cristianismo. Podemos dizer que a igreja começou quando Jesus
ressuscitou. E aí começou a história do cristianismo. Ou também podemos dizer que a igreja começou na ascensão de Jesus, quando ele subiu aos céus e prometeu a vinda do Espírito Santo. E aí começou a igreja de Cristo. Ou, para muitos, também podemos dizer que a verdadeira história da igreja de Cristo começou nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ou seja, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles receberam o poder de Deus. A partir daí, eles estavam aptos, capacitados a levar o reino de Deus em todos os rincões da terra. Nós sabemos que antes deste momento, os apóstolos eles eram inseguros, inconstantes, medrosos, não conseguiam perseverar na oração com mestres, como nós vimos no Getsemane. Mas depois daquele dia, com a aparição do Espírito Santo, com a descida do Espírito Santo, eles tomaram de um poder sobrenatural, de uma força tremenda, de uma fé tamanha, que poderiam enfrentar a todos, poderiam enfrentar os reis, os sacerdotes, os líderes da terra, os animais ferozes, manusear serpentes. E é por isso que muitos determinam que a igreja primitiva começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram línguas distribuídas entre eles, como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Então, irmãos, este evento, dia de Pentecostes, foi determinante para o início da Igreja de Cristo. Então, ela começou em Jerusalém, onde todos estavam reunidos. Como foi a ordem do Mestre? Todos os apóstolos são mencionados por nome em Atos, capítulo 1, versículo 13. Entre a ascensão de Cristo e o Pentecostes, não mais do que 10 dias. Um novo apóstolo é escolhido para substituir Judas Iscariotes. Seu nome é Matias. E Pedro foi quem escolheu, quem colocou esta situação para escolher o apóstolo Matias, para substituir Judas. Então o apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes. Cerca de 3.000 pessoas se converteram naquela ocasião. Atos 2,14. Até o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro aparece com bastante destaque. Nós vimos na aula, na segunda passada, a atuação do apóstolo Paulo no início da igreja primitiva. A atuação de Paulo, nós vimos, ela se estende por várias regiões da Ásia, da África e da Europa. A atuação de Pedro foi mais resumida às regiões de Samaria, de Jerusalém, onde importantes decisões foram tomadas, e alguns outros lugares que nós vamos ver mais na frente. Nós podemos lembrar que
que quando os apóstolos se encontraram com Jesus pela última vez, perguntaram-lhe: Senhor, vai restaurar o reino de Israel agora? A pergunta soa como se os apóstolos ainda não entendessem a verdadeira natureza do reino de Jesus, que veio estabelecer. Mas depois da vinda do Espírito Santo, e quando Pedro assumiu esta posição importante diante dos apóstolos, é válido lembrar que em nenhum momento está determinado que o apóstolo Pedro era o líder deles, era o chefe, mas ele tinha uma importante colocação. Ele estava nas principais decisões. Pedro aparece com bastante destaques. Durante os primeiros anos, ele foi o líder em Jerusalém. Mas vale lembrar que o apóstolo Tiago, por sua vez, foi quem liderou o concílio de Jerusalém, onde importantes decisões foram tomadas concernentes à participação dos gentios na igreja. Então, como eu disse, ele foi importante, ele foi um líder na igreja primitiva. Mas nós não podemos afirmar com certeza que ele foi o líder da igreja primitiva. Ou como é dito por aí, por alguns teólogos, que ele foi até o primeiro Papa. Foi o apóstolo Pedro que disse as conhecidas palavras: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos capítulo 3, versículo 6. Como foi Pedro que fez a exposição da necessidade da escolha de Matias. Durante o ministério do apóstolo Pedro, ocorreram grandes milagres, sendo que até mesmo os doentes eram colocados de uma forma em que, ao passar, a sua sombra o cobrissem. Dentre esses milagres, também se destaca a ressurreição de Docas, capítulo Atos 9, 36 a 41. O apóstolo Pedro também foi quem disciplinou os perversos e mentirosos Ananias e Safira, Atos capítulo 5, versículo 1 a 11, por conta do pecado que praticaram. Ambos foram mortos de forma sobrenatural. Na época da forte perseguição em Jerusalém, após a morte de Estevão, o apóstolo Pedro também estendeu sua atuação ministerial a outros lugares, como em Samaria, em decorrência da grande evangelização de Filipe, ali nas cidades costeiras de Lídia, Jope e Sarona. É possível que neste período Tiago, então, tenha assumido a liderança em Jerusalém. O apóstolo Pedro também foi o responsável por anunciar as boas novas à família de Cornélio em Cesareia. Atos, capítulo 10, versículo de 1 a 45. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo informa que Pedro também esteve em Antioquia. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Na verdade, é neste relato que encontramos a referência sobre o conflito entre o apóstolo Paulo e Pedro, quando Pedro agiu dissimuladamente se associando aos cristãos gentios e depois se afastando deles por temer a pressão do grupo da circuncisão, que aceitava os gentios na igreja desde que estes se submetessem ao cerimonial da lei de Moisés. O comportamento do apóstolo Pedro acabou influenciando até mesmo Barnabé. Então, Paulo o repreendeu publicamente pelo comportamento considerado por ele como hipocrisia. No entanto, essa situação foi completamente resolvida e o próprio apóstolo Pedro, mais tarde, se referiu a Paulo como nosso amado irmão, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15.
Na epístola aos Coríntios, também somos informados da divisão que havia em tal igreja. Um dos grupos dividido ali alegava seguir o apóstolo Pedro, enquanto outros diziam ser de Paulo, Apolo e Cristo. Isso indicava que provavelmente em algum momento ele esteve pessoalmente visitando aquela igreja. Nós sabemos que a morte de Pedro aconteceu após o ano 50 depois de Cristo. Não temos tantas informações detalhadas sobre o apóstolo de Pedro, considerando que suas 2 epístolas, sabemos que ele permaneceu ativo na pregação da palavra de Deus e no pastoreio do rebanho do Senhor até a hora de sua morte. Existe um grande debate se o apóstolo Pedro chegou a fixar residência em Roma ou não. O que é certo é que a igreja em Roma não foi fundada por ele, até porque seria muito improvável que Paulo escrevesse uma epístola àqueles irmãos sem mencioná-lo. Como nós vemos na epístola de Paulo aos Romanos, não há nenhuma menção a respeito da criação da igreja por Pedro ou da permanência dele lá. Na verdade, não há qualquer base bíblica de que ele tenha sido o primeiro bispo de Roma, nem há indícios de que ele tenha sido o líder da igreja na cidade de Roma por um período de tempo considerável. A tradição que afirma tal coisa é bastante questionável. Apesar disso, é muito provável que ele tenha estado lá em algum momento, próximo do final da sua vida, e que tenha escrito suas 2 epístolas desta cidade. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo escreve dizendo que está na Babilônia. Essa informação tem sido entendida por alguns teólogos e estudiosos como uma referência à cidade de Roma. A presença de Marcos, na ocasião, também favorece a essa interpretação. Mas é claro que, pela tradição e por algumas linhas de pensamentos teológicos, Pedro, ele foi responsável pelo início da igreja em Jerusalém, Samaria e naquela região. E Paulo foi o responsável pelo início da igreja nas demais localidades existentes e conhecida no mundo antigo. Por isso que Paulo era considerado o apóstolo dos gentios. Após a morte dos apóstolos, de todos eles, a igreja continuou firme e forte. Ela teve um papel fundamental na criação da sociedade europeia, como nós a conhecemos hoje. Depois que houve a morte dos apóstolos, a igreja começou a se organizar da forma como ela foi criada, nas cidades principais, nas grandes cidades, nas regiões de grande comércio, e aí foi muito importante, porque se expandiu por toda a região, por toda a Ásia, África e Europa. Mas, durante muitos períodos, a igreja teve uma perseguição muito grande pelos romanos. Nós vimos no primeiro dia que, enquanto o cristianismo era considerado apenas uma seita do judaísmo, era aceito pelo Império Romano, que eles determinavam quais religiões
poderiam existir ou não. Então, como eles já tinham determinado que a religião judaica era aceita, então o cristianismo, no início da sua criação, foi considerado como religio licita, a religião legal, dado todas as religiões já existentes no Império de Roma, mas quando o cristianismo foi se solidificando cada vez mais como uma religião autônoma e separada do judaísmo, o Estado de Roma, então, começou a perseguir os cristãos, pois havia uma lei que interditava novas religiões, por temer agitações sociais provocadas por essas invasões religiosas. Um texto citado por Cícero, de Legibus 11:8, asseverava que ninguém tenha deuses particulares, nem novos, se eles não tivessem sido admitidos pelo Estado. Isto teve início em 64, quando Nero põe fogo em Roma. E depois, quando ele começou a sentir a repercussão deste ato, onde houve a destruição da maioria dos bairros de Roma e a morte de milhares de pessoas, para ele se livrar da culpa, ele começou a culpar os cristãos, os quais são perseguidos e mortos. Até o ano 250, tais perseguições foram locais e esporádicas, para depois se tornarem gerais e constantes. Então, até o ano de 250, a perseguição aos cristãos não era generalizada, apenas esporádicas e locais. Isso contribuiu para que realmente o cristianismo, naquele momento, crescesse tranquilamente, formassem as suas bases para poder resistir a estas perseguições futuras. Foram várias as causas que desencadearam essa onda de perseguição que perdurou por mais de 2 séculos, a saber, as causas políticas, marcando o início do Império e o final da República. Formou-se um regime político caracterizado pelo absolutismo teocrático. O Estado estava ligado umbilicalmente à religião. Todos os sucessos obtidos eram acreditados aos deuses. Até mesmo os imperadores deram a si mesmo o título de Augustus, isto é, divino. E seus súditos eram impelidos, por lei, a prestar culto ao imperador. A estabilidade política dependia da unidade religiosa. E o cristianismo estava colocando em xeque esta unidade. Toda e qualquer religião que se insurgisse contra a religião estabelecida pelo Estado era tida como anarquista, inimiga de César. E o cristianismo era considerado uma delas. Mas o curioso é que a maioria dos imperadores que foram mais cruéis no trato com os cristãos foram tidos como os melhores administradores do império. Trajano foi excelente administrador e respeitador das instituições civis e do Senado. Adriano contribuiu para melhorar o direito romano. E Marco Aurélio, que se destacou pelo grande espírito de justiça. Outro meio de perseguição foi a religiosa. A religião adotada por Roma era sincretista. Toda vez que o império conquistava outros povos, absorvia tanto sua cultura como sua religião. Tinha deuses para todos os tipos e gostos. O povo era obrigado a queimar incenso perante as imagens e prestar-lhe tributo. Contra isso, os cristãos mantinham a convicção de que só existia um único Deus, e sua adoração não se dirigia a objeto material algum.
Essa postura valeu-lhes muitas vezes a acusação infundada de que eram ateus, pois os cristãos só adoravam a Deus. E os romanos queriam que todos adorassem a todos os deuses que eles consideravam lícitos. A primeira perseguição, que foi sob o governo de Nero, ele tolerou a religião cristã durante algum tempo, mas em seus últimos anos de governo, voltou-se contra os cristãos. Suas práticas insanas mostraram o verdadeiro caráter de seu governo. Mandou assassinar sua mãe, irmãos e suas mulheres. Em Roma, os cristãos foram perseguidos pelo imperador Nero, que o transformaram em bode expiatório pelo grande incêndio que consumiu a cidade. É possível que depois disso a perseguição se tenha estendido às províncias pelo exemplo, porque os governadores romanos se baseavam no precedente de Nero, que dispensava aos cristãos o tratamento previsto para os criminosos. A segunda perseguição foi sob o governo de Domiciano, no ano de 96 d.C. Se a perseguição infligida por Nero foi desumana, Domiciano o superou nessa crueldade. Foi de pouca duração, mas tão violenta que até mesmo o primo deste, Flávio Clemente, foi morto e sua esposa exilada. A perseguição baseava sob a acusação de ateísmo, por recusar-se a participar do culto ao imperador. Nesta época, o apóstolo João foi banido para a ilha de Patmos. A terceira perseguição foi sobre o governo de Trajano, que deu-se nos anos de 98 a 117 d.C. Trajano, apesar de manter a mesma política de seus antecessores, foi, contudo, mais brando com os cristãos. Mesmo o cristianismo, continuando como religião ilícita, estes não seriam mais procurados ou perseguidos, a não ser que houvesse a denúncia contra eles. Também não haveria de levar em conta as denúncias anônimas. Famosa é a correspondência entre Plínio, o governador da Bitínia, e o imperador Trajano sobre essa questão. Nesta época, Simão, o irmão de Jesus, e Inácio morreram. Este último foi jogado vivo às feras. A quarta perseguição, sob o governo de Adriano, que aconteceu entre os anos de 117 a 138. Continuam as perseguições, mas com a mesma brandura do governo de Trajano. Apesar disso, houve muitos mártires naquela época. Também houve uma perseguição aos judeus por causa da insurreição do líder Bar Coqueba. Aristides, filósofo cristão, dirige ao imperador sua apologia da religião cristã. A quinta perseguição aconteceu sob o governo de Antonino o Pio, entre os anos de 138 e 161. O que é bom a gente lembrar nestes relatos é que a igreja, apesar da perseguição, ela não parava de crescer. O que é bom a gente lembrar, como também nós falamos anteriormente, apesar de que esta perseguição era esporádica, apesar da localizada, perseguição, em alguns lugares não havia essa perseguição. O que é e a igreja continuava crescendo forte. Mas mesmo nos lugares onde a perseguição era implacável, em alguns lugares ainda cresciam. E a igreja continuava crescendo forte. A quinta perseguição
mesmo nos lugares sobre onde o governo de Antonino Pio, entre 138 e 161, neste governo, os cristãos tiveram finalmente um sossego. Apesar de haver casos esporádicos e de perseguições, contudo, os cristãos tinham liberdade aparente de anunciar apesar de haver casos esporádicos. O cristianismo foi levado a várias partes do império. Policarpo, um dos pais da igreja, foi martirizado por este fato. A sexta perseguição foi sobre o governo de Marco Aurélio, entre 161 e 160. Após gozarem desta aparente paz, novamente as perseguições se fez sentir sobre o governo do imperador filósofo 161 e sobre o pretexto de manter a paz no Estado, estimulou a perseguição à religião cristã. Muitas dessas perseguições ficaram famosas, como dos mártires de Leão e Viena. Muitos filósofos começam a religião cristã. Muitas dessas perseguições ficaram famosas, como dos mártires de Leão e Viena. Muitos filósofos começam a religião cristã. Muitas dessas perseguições ficaram famosas, como dos mártires de Leão e Viena. Muitos filósofos começam a religião cristã. Muitas dessas perseguições ficaram famosas, como dos mártires de Leão e Viena. Muitos filósofos começam a religião cristã. Muitas dessas perseguições ficaram famosas, como dos mártires de Leão e Viena. Muitos filósofos começam a religião cristã. Muitas dessas perseguições ficaram famosas, como dos mártires de Leão e Viena. Muitos filósofos começam a religião cristã. Muitas dessas perseguições ficaram famosas, como dos mártires de Leão e Viena. Muitos filósofos começam a religião cristã. Muitas dessas perseguições ficaram famosas, como dos mártires de Leão e Viena. Muitos filósofos começam a religião cristã. Muitas dessas perseguições ficaram famosas, como dos mártires de Leão e Viena. Muitos filósofos começam a religião cristã. Muitas dessas perseguições ficaram famosas, como dos mártires de Leão e Viena. Muitos filósofos começam a religião cristã. Muitas dessas perseguições ficaram famosas, como dos mártires de Leão e Viena. Muitos filósofos começam a muitas dessas perseguições ficaram famosas, como dos mártires de Leão e Viena. Muitos filósofos seu seu
Maximiano levou ao extremo as perseguições. A terra novamente começou a ser regada pelo sangue dos mártires. A nona perseguição, sob o governo de levou ao extremo as perseguições. Décio, nos a terra de 240 a ser regada pelo sangue dos mártires. Nesta época, o Império Romano passava por grandes dificuldades, e uma delas era a invasão dos bárbaros. Décio consegue reavivar o culto ao imperador e a adoração aos deuses. Omitiu decretos para que cada cristão do império sacrificasse em público. Como eles não se curvavam diante dos seus editos, nova onda de execuções varreu o império. Seu governo propôs liquidar a religião cristã. Nesta época, Orígenes morre em decorrência de torturas sofridas. Mas mesmo assim, a Igreja de Cristo crescia em número, em poder, em força. Orígenes morre a última, a décima, mas mesmo assim, perseguição, o governo de Valério crescia em número, em poder, em força. Orígenes morre a última, a décima, mas mesmo assim, perseguição, o governo de Valério crescia em número, em poder, em força. Orígenes morre a última, a décima, mas mesmo assim, perseguição, o governo de Valério crescia em número, em poder, em força. Orígenes morre a última, a décima, mas mesmo assim, perseguição, o governo de Valério crescia em número, em poder, em força. Orígenes morre a última, a décima, mas mesmo assim, perseguição, o governo de Valério crescia em número, em poder, em força. Orígenes morre a última, a décima, mas mesmo assim, perseguição, o governo de Valério crescia em número, em poder, em força. Orígenes morre a última, a décima, mas mesmo assim, perseguição, o governo de Valério crescia em número, em poder, em força. Orígenes morre a última, a décima, mas mesmo assim, perseguição, o governo de Valério crescia em número, em poder, em força. Orígenes início da igreja institucionalizada. Mas isso fica para um outro tempo, uma outra hora, se Deus assim nos permitir. E eu agradeço a Deus esta rica oportunidade. Início da igreja institucionalizada. Mas isso fica para um outro tempo, uma outra hora, se Deus assim nos permitir. Eu agradeço a Deus.
esta igreja clama, o Senhor responde, descendo sua glória e o seu poder, fazendo milagre acontecer. E hoje o pastor desta igreja se encontra feliz, vai ensinando o que a Bíblia diz, Mantendo a sua igreja firme e fiel. E toda a igreja em oração prossegue prudente em consagração, marcham para frente. A igreja que ora vai morar no céu. igreja pequena, onde Deus falava. O poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha? O louvor subia e no mesmo instante o poder caía. Igreja pequena. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amanhã, que é no caso a terça e quarta-feira, nosso querido evangelista Francinaldo Soares estará aqui juntamente com vocês para que vocês possam viver belos e maravilhosos momentos de paz. Casa Léo Esquadrias e Vidros, onde o cliente imagina e a Casa Léo planeja e executa com qualidade e excelência seu projeto, trabalhando com o que há de mais conceituado no ramo de esquadrias em alumínio e inox, todos os tipos de vidros comuns, temperados, laminados e refletivos, além de diferenciados e ACM. A Casa Léo vai até você e faz o seu orçamento sem compromisso. Estamos na Rua São José, número 3, Loja 1 Centro, próximo à Feira da Troca. Fone 996757720.